ao vivo aqui na Rede Pedagógica, que é a maior e melhor comunidade de aprendizagem para educadores, a maior comunidade de construção do conhecimento de forma colaborativa. Que bom que você faz parte da rede. Para nós é uma honra fazer parte da sua história, do seu desenvolvimento profissional e também pessoal. Gente, hoje é um dia muito especial. É o último dia de programação ao vivo da 17ª Semana Rede Pedagógica, cujo tema central de discussão é Cidadania na Escola. Foram muitos dias em que estivemos juntos, conversando aqui com as maiores referências em educação no assunto, né? Fazendo amizade, aprendendo, rindo, compartilhando experiências, construindo conjuntamente o conhecimento. É claro que esse nosso momento aqui ao vivo, ele tá chegando ao final, mas o curso continua, tá? Inclusive, vocês continuam tendo acesso gratuito à formação até o dia 27 de agosto. A partir do dia 17 de e fazer uma live comemorativa de liberação da certificação. Nesse último dia, nós temos a continuidade do mini curso Convivência e Cidadania, aquele que iniciamos há alguns dias com a participação da educadora Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho. Quem está aqui com a gente é um colega dela, certamente um amigo também, né? Que é o Tiago Correia. Eu quero muito que vocês conheçam o Tiago, porque ele trouxe coisas muito interessantes para compartilhar conosco. Seja bem-vindo, Tiago, bem-vindo à Rede Pedagógica. Boa noite, gente. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Me Sim, ouvem bem? estamos Sim? ouvindo. Talvez fique melhor o som sem o fone de ouvido. Se você quiser, a gente pode experimentar. Tá, pode ser. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, então aqui do lado tá acontecendo um samba. Então, assim, pode ser que atrapalhe um pouco, mas vamos tentar aqui. Ok. Como foi? Como ficou agora? Ficou Ai, melhor? ficou bem melhor. Ficou melhor? Tá, beleza. Bom, eu sou o Thiago, eu atuo aqui na Fundação Roberto Marinho, no núcleo de projetos. Quero agradecer muito o convite de estar aqui junto com vocês para poder compartilhar um pouco da nossa prática, dos nossos pensamentos e das nossas relações que temos estabelecido. Bom, eu sou o Thiago Correia, eu sou um homem pardo, sou um homem com cabelos raspados, sobrancelhas, olhos e barbas pretos. Estou com uma blusa preta de bolinha verde. No meu fundo tem uma estante com alguns livros e uma plantinha. Legal, Thiago, adorei a sua apresentação. Gente, o Thiago tem um currículo muito interessante, né? Ele é certamente um educador multifacetado, porque ele tem também uma formação aí no campo da cultura. Olha que maravilha, gente. E educação e cultura andam juntinhos, né? Até porque a cultura é fruto da educação, a educação é fruto da cultura. Como é que é isso, Tiago? Como é que é essa relação entre essas áreas do conhecimento que a gente costuma tratar de forma separada, né? Mas que estão tão interligadas? Eu costumo dizer que elas são imbricadas. Não tem como a gente separar o processo de educação do processo da cultura. Né? Desde o momento que a gente nasce, que a gente é concebido, a gente já está imerso dentro de um processo de cultura que também é um processo de aprendizagem. Né? E o processo de educação do qual a gente está falando aqui, dessa educação formal, é um processo de sistematização da apreensão do conhecimento. Então, a cultura, ela caminha junto, né, com o processo de uma educação escolar, não escolarizada. Então, em todo lugar a gente está aprendendo, em todo lugar a gente está produzindo cultura de todas as formas. Viu que legal, gente, o que o Tiago falou? Produção cultural, hein? A gente está falando aqui
de construção do conhecimento, e da mesma maneira a gente pensa na cultura, né? A gente não pode ser apenas um consumidor da cultura, né? Um participante. A gente tem que fazer parte da produção cultural aqui do nosso contexto, da nossa comunidade. E cultura também tem tudo a ver com cidadania. Eu gostaria de complementar aqui a apresentação do Tiago, compartilhando com vocês um pouquinho aí do histórico dele, do currículo dele, gente, dessa experiência. O Tiago, ele é educador e pesquisador. Olha que legal, pesquisador, ele está construindo, né, o conhecimento. Ele é especialista em acessibilidade em espaços culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês devem ter percebido isso porque o Tiago se apresentou aqui de forma acessível, diferenciada. Ele fez aí a audiodescrição dele próprio para que as pessoas que não estão nos vendo, estão apenas nos ouvindo, possam também aí construir, né, ter essas referências a respeito do Tiago. O Tiago também é licenciado em História pela Universidade Castelo Branco. Então a gente pode dizer que você é professor também, né, Tiago? Sim. E ele é líder, gente, líder de projetos na Fundação Roberto Marinho. Lá ele lidera o Comitê de Diversidade e Inclusão. Agora há pouco, Tiago, quem estava aqui com a gente era a professora Edeilce Buzar, ela é doutora na Universidade de Brasília, ela atua na Faculdade de Educação com projetos relacionados à educação de surdos, libras, e ela é uma pessoa não só muito conhecedora de todo esse histórico da luta da pessoa com deficiência no nosso país, mas ela é também atuante, né, na luta por esses direitos, por essa representatividade. E eu tô vendo aqui que você também é uma pessoa, né, da inclusão. Como que é essa atividade, liderando aí o Comitê de Diversidade e Inclusão da Fundação Roberto Marinho? Eu sempre digo que a gente precisa atuar dentro de uma dimensão. Eu sou uma pessoa sem deficiência, né? Como um aliado da causa. As dimensões dos marcadores sociais da diferença, ela precisa atravessar todos nós. Porque pensando dentro da perspectiva da pessoa com deficiência, a deficiência ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida. Ou a gente pode chegar também numa fase mais velha, onde a gente pode adquirir deficiências. Então, estar inserido, né, pensar sobre a dimensão da acessibilidade, é se pensar quanto sujeito que vai caminhando e construindo aí com uma idade. E apoiar, né, estar junto dentro da luta, do direito que está dentro da Constituição. Então, essa é a possibilidade que a gente tem enquanto sujeitos também de estar junto para se pensar a diversidade e a diferença, né? Porque há um processo de aprendizagem coletiva, né? De outros códigos, de outros significados, de outros modos de ver o mundo, também a partir e junto das pessoas com deficiência. Muito bem. E não acabou não, gente. Olha só, o Tiago, ele também já atuou como educador em projetos no Museu Arte do Rio. Lá ele colaborava como consultor de acessibilidade na produção de conteúdo para a exposição Múltiplos Olhares, Mulheres Artistas nas coleções Funarge. Então, olha só também aqui as mulheres, ó. Como disse o Tiago, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele está engajado aí na luta, né, pela inclusão, e também aqui com esse trabalho contribuiu certamente, né, para esses múltiplos olhares para as mulheres artistas lá no Rio de Janeiro. E ele também foi consultor na primeira edição do projeto Residência Incluir, na formação dos colaboradores e na elaboração da política de acessibilidade e inclusão do museu. Gente, além de tudo isso, é professor e tutor em curso básico de acessibilidade cultural. Então, como vocês estão vendo, o Tiago é muito jovem, né? Mas ele tem aí muita experiência. É sinal de que ele tá, gente, com a corda toda. Ele tá cheio de energia, né? Certamente pode ensinar muito pra gente e tá disposto a aprender também.
Porque, pelo que eu vejo, o Thiago é uma pessoa que está aí, ó, em pleno desenvolvimento, está em busca também. Thiago, muito legal tua história, tua formação. E a gente vai dar início, então, aqui ao nosso conteúdo desse mini curso, né? Convivência e cidadania. E falar de convivência, de conviver, que faz parte, inclusive, aí de um dos pilares da educação, né? Que é o aprender a conviver, pode ser mais complexo do que parece. Convivência, no senso comum, já é uma coisa que a gente não considera fácil, porque a convivência ela está permeada aí por muitos conflitos. Mas vamos pensar nessa palavra. Conviver é uma palavra derivada, né? Conviver. O que que ela traz aí também? Que outras ideias que derivam, né, desse verbo conviver? De fato, ela deriva da palavra da vivência, né? De vida, enfim, essas derivações da própria palavra, que ela se apresenta de um modo que a gente precisa pensar a dimensão do corpo, né? A dimensão do sujeito. Então, se a gente pensa a dimensão do sujeito, a gente precisa trazer consigo, a gente só existe também dentro de uma percepção de si na relação com o outro. Então, a convivência, ela precisa estar na relação com o outro. E aí, a gente faz isso desde que a gente se entende por sujeito no mundo, né? Então, a Priscila trouxe, né, do esquenta, né, que teve, para a gente começar a falar sobre a dimensão da convivência, 3 pilares para a gente é importante para a gente falar sobre a convivência, que é a dimensão do eu, do outro e do ambiente que a gente está inserido. Se a gente for trazer a dimensão denotativa, né, da palavra convivência, traz consigo aí a dimensão do existir, coexistir. Então é isso. Eu existo e coexisto na relação com o outro. E aí é importante a gente fazer esse movimento junto. Então, queria convidar todo mundo para a gente pensar essa convivência a partir desses 3 lugares e a gente caminhar por algumas palavras dentro desses territórios para se pensar esse lugar da relação com o outro. Então, esse primeiro lugar que eu queria convidar para pensar é o eu, né? Para pensarmos a si mesmo, a nós mesmos. E como é que a gente faz isso, né? Então, eu queria trazer uma palavra que eu acho que ela é importante para dentro de um contexto da convivência, que é o autoconhecimento. Para eu trazer o eu, eu preciso trazer o autoconhecimento. Então, como que eu me percebo no mundo? Como que o meu corpo se articula no mundo? Como é que eu vejo esse mundo? De que lugar que eu vim, né? Quem são meus pais? Quem são minhas mães? Né? Qual é a minha ancestralidade? Né? Quais são as minhas bases, né? Na minha relação com quem está próximo de mim? A dimensão da rua, dos colegas. Então, assim, como é que eu vou me percebendo da dimensão da autoconhecimento? Quais são os meus sentimentos, né? Que me deixam... os sentimentos me deixam irritados, os que me deixam felizes, qual lugar que eu me sinto mais acolhido, menos acolhido. Então, toda essa dimensão para pensar o eu acho que é importante a gente pensar essa palavra que é do autoconhecimento, né? Como é que eu faço para aprender, né? Quais são as metodologias possíveis que eu utilizo para aprender? Será que eu me desenvolvo melhor ouvindo? Será que eu me desenvolvo melhor pela visão, né? Aprendendo imagem, ou de repente escrevendo? Então, todas essas dimensões do autoconhecimento é importante para a gente pensar esse primeiro lugar aí, que é a dimensão do eu para a convivência. Porque se eu não me percebo, se eu não entendo a minha própria dimensão quanto sujeito, como que eu faço um movimento para ir para um lugar que vai ser interessante para a gente, que é o encontro. A convivência ela só acontece a partir do encontro. Então, acho que esse primeiro momento é importante a gente pensar sobre a palavra autoconhecimento. Muito bom. Então, tomem nota, gente. Ó, o Thiago tá falando aí da dimensão do eu, que a gente viu lá na BNCC também, ontem com a Andrea, né, gente? Porque lá na BNCC nós temos o eu, o outro e o nós.
E isso realmente remete àqueles pilares que a Priscila trouxe para a gente, né? Conviver comigo, com o outro. Ela mencionou com o planeta, e como disse o Tiago aqui, né? Com o planeta, com o meio ambiente e etc. E o Tiago está colocando aqui essa palavra no centro da nossa discussão, da nossa nuvem de palavras, né? Autoconhecimento. Pode parecer uma coisa fácil de realizar, mas é muito complexo, não é? A gente conhecer a gente mesmo, Tiago. Eu sempre falo para o pessoal que estuda aqui na rede pedagógica que quando eles vêm fazer um curso, às vezes a pessoa sempre pensa em fazer um curso para que ela se torne apta a realizar coisas ou para que ela passe a realizar melhor, de forma mais eficiente, algumas coisas, como, por exemplo, o trabalho, o ofício dela de educadora em sala de aula. Mas quando a gente se propõe a acessar o conhecimento, eu sempre acho que o que chega primeiro é o desenvolvimento pessoal. É o que a gente vai incorporar para o que a gente é e não necessariamente para o que a gente faz, não é? Total, total. Esse movimento, primeiro, ele é fundamental para que muito mais... Como é que a gente externaliza, né? Como é que a gente é visto também dentro desse movimento do autoconhecimento, né? E esse movimento consigo mesmo. E como é que a gente pode aí começar, né? Se a gente já não está nesse processo, a gente sabe que algumas pessoas já podem estar nesse processo, né? Apesar de complexo, como é que a gente pode começar a buscar esse autoconhecimento? Afinal de contas, a gente não vai encontrar exatamente nos livros, né? Não necessariamente nos livros, mas os livros também nos apoiam. Nos apoiam. Ótimo. Então, investigação de si, né? Eu costumo dizer quanto sujeito, quanto ser Tiago, a educação ela me faz um movimento de autoconhecimento. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu era um sujeito que tinha uma percepção de si. Quando eu terminei a graduação, um outro autoconhecimento, a especialização. Então, vai fazendo um movimento de se perceber também, porque o conhecimento ele amplia repertórios, né? Ele faz com que a gente nos apresentado outros mundos, o conhecimento. Então, eu acho que também é um lugar interessante para a gente pensar que os livros são esse lugar. A família é fundamental também, né? Alguém colocou aqui identidade, né? A conformação desse autoconhecimento é a identidade, né? Que identidade é essa que me forma, que me forja, né? Quais são os meus laços sanguíneos ou não sanguíneos? Qual é a minha relação com o religioso ou com a espiritualidade, né? Todos esses territórios, né? Esses lugares, eles nos fazem esse movimento de autoconhecimento, que ele não está dado, né? E precisa ter um movimento de investigar as possibilidades nesses territórios. E aí a gente vai somando, né? Vai formando aqui os pedacinhos de si, né? Quanto ao autoconhecimento. Legal. Que legal, gente. Olha que interessante. Quando a gente está na sala de aula e a gente quer conhecer os nossos alunos, por exemplo, aí no início do ano ou do semestre letivo, né? Porque podem chegar alunos novos na nossa turma, a gente sempre parte da observação, né? A gente vai observar o outro. O que o Tiago está dizendo aqui, eu vou ver se ele concorda comigo, né? É que a gente também precisa se auto-observar. É um primeiro passo para a gente se conhecer. E esse autoconhecimento, a gente precisa manter ele sempre ativo, né? Porque se nós estamos em desenvolvimento, nós mudamos muito ao longo da vida, né? De repente, aquilo que eu era, eu já não sou mais. E aí? Não, total. Não dá pra gente achar que somos estáticos, né? Nos conformamos, somos, e assim a gente se fecha. Não. Desde que há a vida, a gente continua aprendendo, apreendendo e se transformando e mudando. Pensando numa dimensão, quanto historiador, a mudança das mentalidades, né? Se não houver uma mudança da mentalidade, né? A gente não consegue fazer o movimento de oxigenar o próprio corpo, né?
E você trouxe uma questão que é interessante, que era um próximo tópico que eu ia entrar, abordar aqui para a gente caminhar um pouco mais, que é o lugar do outro, né? Trouxe o exemplo da sala de aula, que é um ótimo exemplo, né? Então, eu já me percebi, já me entendi, né? Ou, né, tem uma dimensão... Processo. É ótimo. Estou em processo de autoconhecimento e aí, né, tem todo esse lastro histórico, né? Identifiquei de onde eu vim, meu processo de formação, tudo isso. Quando eu entro dentro da sala de aula, tem um outro ali. E aí, esse outro eu queria trazer uma palavra que aqui para a gente poder seguir, que é abertura ao novo. Então, para trazer o lugar do outro, pensando daqui, né, de onde eu tô, desse lugar onde eu tô pisando, eu preciso ter abertura ao novo para poder pensar a relação com o outro. Então, se eu faço esse movimento, né, que é como que a gente faz na sala de aula, geralmente. Chega aquela turma nova, né? A gente recebe uma lista, mas não sabe quem é quem ainda. Verdade. A gente vai fazer uma chamadinha. A primeira coisa, a gente procura saber o nome, né? O nome. Primeira coisa, essa abertura ao novo é isso, é um nome. Como a pessoa, quando a gente chama, como a pessoa atende. E aí, como é que ela responde? Como ela se coloca, né? Sei lá, qual é o artigo que ela traz antes do nome dela. Então, a abertura ao novo, ele é primordial para a dimensão do outro. Porque se a gente não se coloca nesse lugar da possibilidade da abertura ao novo, daquilo que a gente desconhece, a gente acaba batendo aí, né? Batendo e voltando dentro de uma dimensão da convivência. A gente não consegue avançar na relação. Então, acho que a abertura ao novo é uma competência, né? Também socioemocional, que ela é importante para a gente pensar a nossa relação com outro sujeito. Então, se descamar um pouco, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para perceber e para fazer esse movimento primeiro, como você falou. Chama o nome, pergunta a idade. Quando a gente conhece alguém, né, que a gente desconhece, então a gente está se abrindo ao novo ali. O conhecimento também da mesma forma, né? Dentro de uma sala de aula, pergunta o nome, pergunta a idade, geralmente já está todo mundo nivelado, né? Mas tem surpresa, as datas de nascimento são diferentes também, né? Que traz aí esse lugar da diferenciação, os territórios que são diferentes, as relações étnico-raciais também, né? Os cabelos, né? Como, né? Porque tem o uniforme, mas tem os cabelos, né? Tem o olhar, tem o modo como a pulseira, enfim, como cada estudante se coloca. Então, esse movimento da abertura ao novo é primordial para nós, quanto educadores, pensarmos a diversidade e a equidade também no processo de aprendizagem, porque na abertura ao novo, a gente consegue construir junto com o outro como que ele aprende, quais são os facilitadores, né? Como é que eu posso apoiar dentro de uma tecnologia, enfim, estou trazendo a dimensão da acessibilidade por conta disso, né? Também como é que a gente está dentro desse contexto, uma tecnologia assistiva ali, uma tecnologia elaborada, né? Não precisa ser a técnica em si tecnológica, mas pode ser uma tecnologia elaborada junto com o próprio estudante, né? Trazer um colega, uma colega de trabalho para pensar junto, enfim. Esse lugar um pouco do estranhamento, né? Para se abrir para o novo, para se pensar essa diversidade que somos, porque senão a gente não consegue avançar dentro das nossas relações da convivência. Eu acho que esse é o segundo passo, uma segunda palavra que eu queria trazer para a nossa reflexão dessa noite, né, de convivência aqui por meio da mediação tecnológica também. Excelente, nós estamos aqui com o Tiago Correia, ele que vem representando aí a Fundação Roberto Marinho e que está falando com a gente aí do perfil do Canal Futura, que certamente você, educador, conhece. Não deixe de seguir os perfis Fundação Roberto Marinho e também o perfil Canal Futura, para acompanhar muitos outros conteúdos que vão enriquecer aí
o seu eu, né? Que enriquece a todos nós, aí o nosso conhecimento, que vai contribuir também para o seu desenvolvimento pessoal. Tiago, contar uma história aqui para divertir o pessoal. É muito legal você falar, né? O nome, mas como a pessoa se reconhece, como ela se apresenta, como ela se vê no mundo, né? Porque essa perspectiva que a gente tem da gente, que o outro tem, podem ser muito distantes, podem ser muito diferentes, né? Eu me lembro de uma história que minha mãe contava, que quando ela foi professora, uma vez ela chegou em uma turma de criancinhas de 7 anos, que antigamente era o prezinho, né? E fazendo a chamada, tinha um nome que nunca era respondido, parecia um aluno ausente. E sempre tinha um aluno que não respondia a nenhum nome. E aí ela foi na secretaria para tentar entender, né? E a criança também não se comunicava muito, era mais tímida, retraída, mais caladinha, né? E aí ele falava assim, tia, esse não é o meu nome, esse não é o meu nome, porque o nome dele era Luiz Roberto. E na casa dele, ele só era chamado de Betinho. E a mãe dele só chamava ele de Vida. Então, ele nunca respondia a chamada quando a professora fazia. E aí, depois que tudo foi solucionado, né, ele falou, tia, porque o meu nome é Betinho. E lá em casa, minha mãe me chama de Vida. E aí, quando você falou Luiz Roberto, eu achei que não era eu. E não era mesmo, né? Assim, porque o sujeito ele se constitui, ainda mais nessa socialização, que eu acredito que é primária, né? Que ele acaba de sair de casa para entrar à escola, adentrar a escola. Então, todo o modo de pensar e articular da autoidentificação, como foi colocado, da sua identidade, é vida. Então, errado ele não está, né? Claro Nessa que não. né? A escola, a gente se articula, né, com a escola, né? A gente estabelece um vínculo com a escola, entender esse autoconhecimento de essa caminhada que ele vai precisar fazer, né? De entender que dentro dessa outra instituição, que é a escola, ele vai ser chamado pelo nome do qual está na chamada, né? Enfim, ou como a escola vai estabelecer, vai entender essa necessidade, né? Com essa criança também, né? Entendendo as especificidades Claro. que se agem. Então, e aí minha mãe conta também, né, que ela achou aquele tão bonitinho, tão significativo, que na verdade ela chamava, quando chegava no nome do Luiz, ela falava Betinho, e ele respondia, todo satisfeito. É claro que na hora de aprender a escrever já foram outros 500, né, Tiago? Tem um outro ponto para a gente caminhar um pouco mais, de andar, né, com a conversa aqui, com o nosso bate-papo, que é essa última, né? Mas é uma das etapas, né? Para a gente pensar uma relação cíclica, né? E não segmentada, que é esse ambiente que a gente está, né? Então a gente falou aí do eu, do outro, né? Como é que a gente caminha em direção ao outro, e esse meio ambiente, né? A Priscila falou um pouco dessas dimensões climáticas, né? Que estão aí desde sempre, né? Fazendo um aviso, né? Acontece uma situação, acontece outra, e esse ambiente que a gente está inserido, ele é importante para congregar ali quem nós somos. Então, que ambiente é esse? Então, eu costumo trazer uma outra palavra que é esse ecossistema, né? Que a gente está inserido. Tem um teórico, né? Que é o Krenak, que ele tem um livro esse livro é até um livro de orientação do projeto, né? A Maleta Futura Conviver, do qual a gente vai falar num segundo momento, que é a dimensão da convivência, que é a ideia para adiar o fim do mundo, né? Que aí é importante porque ele traz consigo ali toda uma perspectiva, né, dos povos indígenas, né? Uns dizem povos indígenas, outros povos originários, para nos apresentar um processo de conhecimento, que é um processo prático dos povos indígenas, que é a não hierarquização,
junção ali de um saber, de um conhecimento e de uma prática, e não uma hierarquização também das pessoas que estão ali, que convivem, né, com esses sujeitos, com esses atores, que aí são as pessoas, a natureza, e a natureza, os animais. Então, eu quero, né, chamar atenção para essa palavra, né, quanto ecossistema, para a gente entender a dimensão da convivência, para dizer que a gente não está, né, deslocado, né, não está fora de um contexto. A gente está inserido dentro de um contexto, e esse contexto de território, né, um contexto aí junto, pensando no meio ambiente, ou pensando também o espaço urbano do qual a favela do qual a gente, sei lá, possa habitar, o condomínio que você está, a gente pensar um pouco sobre essa não hierarquização, né? Tanto dos lugares onde a gente convive, quanto dessa relação da natureza, né? Entender aí quem veio antes de nós, né? Então, o Krenak, ele aponta para esse lugar, né, como um espaço de experiência, de olhar para uma cachoeira, de olhar para uma pedra, de olhar para uma árvore e pensar ali quanto que de conhecimento, quanto que de vida tem ali. Então, se a gente se nós fizermos uma simetria aí, trazendo também para o nosso contexto, que é um contexto urbano, né, que não é por vezes um contexto rural, como é que a gente consegue fazer esse movimento de olhar para tudo que nos cerca, né, para os nossos usos, que acaba sendo usos por vezes, né, dessa relação com o meio ambiente, como é que a gente consegue mudar essa perspectiva de uso e pensar uma relação de convivência mesmo, né? De coexistência com a árvore, com a água, com os animais, né? E também pensar essa relação com o ambiente do qual a gente está. Tem uma discussão e uma temática que tem sido muito importante, que é a gente pensar o espaço, né, da natureza e essa relação que se tem com, por vezes, deixados de lado, né? Se a gente for pensar no contexto de favela, né? O racismo ambiental. Como é que a gente pensa que, né, o Brasil é permeado aí por uma dimensão de favelas, de lugares empobrecidos, e a gente precisa pensar esse lugar do racismo ambiental, porque são lugares deixados de lado, né? E aí faz com que as pessoas não conseguem aí fazer o movimento de melhoria desses ambientes, né? E pensar aí que estão em costas, né? Permeado por árvores, estão de rios. Então, como é que coletivamente, né, nós, quanto educadores e os espaços escolares, nos formamos para pensar dentro dessa perspectiva do racismo ambiental, que aí está dentro desse ecossistema que nós estamos inseridos também. Excelente. Olha, gente, o Tiago está trazendo aqui um conceito que para algumas pessoas pode ser um conceito novo, né? Porque ele tem sido utilizado com mais frequência agora na atualidade, né? Que é o conceito de racismo ambiental. Então, se esse conceito não faz parte aí do seu repertório, não se preocupe. Nós vamos colocar um material complementar lá na plataforma do nosso curso online para que você possa ler a esse respeito, para que você possa aí também se apropriar, né, da reflexão que esse conceito traz para nós. E eu gostaria de lembrar, né, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, cidadania, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a nossa agenda aí, né, para 2030. Eu me lembro, Tiago, que quando foi lançado, 2030 parecia muito longe, muito distante. E agora, veja bem, né? Nós já estamos em 2024, ou seja, 2030 é logo ali. Será que nós vamos conseguir
né, de fato, realizar esses objetivos, né, os ODS. Você poderia falar um pouquinho sobre os ODS para gente? Então, se a gente for trazer essa perspectiva e olhar aí para esses objetivos 2030, né? Eu espero que a gente consiga aí caminhar, né, um pouco mais sobre as ODS, porque é primordial para que a gente possa fazer pensar esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, quais são esses pilares, né? Nós temos aí um quantitativo, né, de ODS que faz com que são 17 metas globais e uma delas, enfim, tudo que a gente está falando aqui, elas contemplam as ODS, né? Verdade. Oi? Verdade, tá tudo ali ligadinho, né? É isso, não tá. A gente sistematiza, mas a existência, a vida, né? Esse nosso cotidiano, ele está entrelaçado e uma coisa caminha e se coloca em relação com a outra. Então, esses objetivos, né, que foram propostos aí pelas Nações Unidas, então faz com que a gente precise estar atento, né? Chama atenção para esses lugares que é importante da gente, quanto os espaços, trazendo para o nosso contexto, né, os espaços escolares, né, ou escolarizados ou não escolarizados, estamos atentos, buscando aí e sendo relevantes nesses lugares, né, no território onde a gente está. Como é que a gente pode colaborar e construir coletivamente para que essas ODS possam ser desenvolvidas e possam chegar, né, nos lugares onde a gente está. Eu acho que é um pouco essa responsabilidade compartilhada que nós temos também quanto sujeitos, sabe? Excelente. Então, gente, vamos aí também reler a respeito dos ODS. A gente vai colocar na plataforma da formação para vocês, porque eu sei que todos vocês conhecem, mas a gente precisa estar sempre revisitando esses conteúdos para a gente não esquecer, porque às vezes a gente liga o nosso trabalho aí no automático, a gente pode se esquecer dessas questões, que são questões globais. A gente precisa incorporar isso no nosso plano de ensino, no nosso plano de aula, porque é responsabilidade de cada um e de todos nós. E não tem como a gente falar de cidadania e de convivência se a gente não lembrar desses objetivos, dessas metas, como relembrou aqui o Tiago. Quando o Tiago enviou para mim algumas mensagens, né, a respeito da conversa que nós teríamos hoje, ele utilizou palavras que me chamaram muita atenção, né? Ele falou convivência, ele falou coexistência, né? E aí eu lembrei de um monte de outras palavras aí que nos remetem a, a essa sonoridade, né? Cooperação, né? Ele escreveu também na mensagem que ele me enviou, aprender coletivamente. E hoje, Tiago, a gente fez um post aqui, né, nos stories, aliás, está no stories e vai para o feed já já, sobre o projeto, o Coeduca. E eu gostei muito do projeto e gostei também muito do nome do projeto. Aí eu falei, que nome criativo, né? Coeduca, lembrando aí coeducação. A gente sabe que o conceito de educação, ele é mais de coeducação é mais antigo, que tem a ver com aquela questão de gênero, né? De estudar meninos e meninas juntas. Felizmente a gente já superou essas questões, pelo menos na prática, né? Às vezes ali no pensamento a gente ainda tem algumas divisões de gênero em relação à educação, né? Mas como que você vê a intersecção entre esses termos? O que você quer falar para a gente sobre aprender coletividade e também sobre coexistência? O mote, né? É um mote. A gente só consegue fazer um movimento de coexistir, né? Trazer a percepção de si a partir da diferença, né? Eu me constituo a partir do que também o outro, né? Como o exemplo que você deu, o Betinho, né? É.
como esse é um ótimo exemplo, né? Assim, eu só consigo me constituir a partir do outro, daquilo como eu sou chamado, daquilo como eu sou visto, do modo também como eu me posiciono, né? A gente tem visto hoje que, para a gente pensar a coexistir, né? E a coletividade, é preciso também que outros sujeitos e sujeitos se posicionem, né? Tragam consigo as suas vozes, né? Os seus corpos ali para se colocarem. E aí se colocarem como? A partir do lugar dessa experiência, do que essa pessoa é, né? Então, os coletivos estão aí para nos apresentar esses modos de aprendizagem, né? O movimento negro apresenta, né, um movimento educador que se coloca, apresenta uma perspectiva aí de uma luta, de um combate, né, de uma educação antirracista. Então, há necessidade de uma coletividade e essa coletividade ela precisa ter espaço para se colocar, né? Precisamos, tem aí o lugar de privilégio, de fala, abrir, né, esse espaço que se tem de privilégio de fala para que esses outros sujeitos também cheguem e consigam se colocar, né? A gente pensar uma perspectiva aí decolonial, né? Uma aprendizagem que seja decolonial, a gente olhar para o nosso território que é o Brasil e trazer aí toda uma aprendizagem que se tem a partir dos povos originários, a partir dos povos da cultura afro-brasileira. Então, é importante a aprendizagem que ela se dê de forma coletiva, né? Não individualizada, porque essa individualização ela faz com que a gente perca, né? Se não somos cria uma aprendizagem única e um modo de aprendizagem ela é múltiplo, ela é diversa, ela é plural, né? No início em algum momento eu falei sobre como aprender, né? Para eu conhecer o outro dentro da sala de aula, pelo livro, é pela escrita, é pela uma tecnologia assistiva que reproduz em voz. Então, precisa ser coletivo, precisamos coexistir de forma pares, né? Um, um ombro a ombro, para que esse movimento de educação possa tomar força e tomar força aí a partir de um lugar também equânime, né? Entendendo as diferenças, que ninguém aprende da mesma forma, que os sujeitos são diferentes, né? Os territórios de onde viemos são diferentes, a linguagem, né? Os sotaques que estão aí também, que se colocam, né? Dos territórios aí desse vasto Brasil. Então é isso, é preciso de forma coletiva mesmo a gente fazer esse lugar da aprendizagem, sabe? Excelente. Nós estamos aqui com o Tiago Correia, da Fundação Roberto Marinho, com o canal Futura, conversando sobre convivência e cidadania. Estamos aqui ampliando a nossa visão a respeito desses conceitos, né? Ampliando o nosso repertório no que diz respeito a esse tema central da nossa formação, que é cidadania na escola. E aqui, Tiago, falamos não só de cidadania, mas também de democracia ao longo dessa semana. Porque a democracia é o regime que nos permite exercer a nossa cidadania, né? A nossa cidadania plena, onde nós somos sujeitos de direitos, né? Conversamos muito essa semana aqui sobre direitos, sobre essa formação cidadã, sobre essa formação também política, que é muito importante para que a gente possa conviver, coexistir, aprender coletivamente, não é verdade? Total. A democracia é extremamente importante, né? Que faz com que todos os pontos, né? As perspectivas, os olhares e as falas possam ser colocadas diante uns dos outros para a gente discutir e debater, né? Nos dias de hoje, esse lugar da democracia parece que é quem grita mais alto, né? E não é, a democracia não está nesse lugar, né? A democracia está no lugar do diálogo,
da conversa, da escuta, desse lugar do encontro, né, da diferença, para que ali possa chegar num consenso em que todas as partes possam sair dali, né, ou dessa conversa, desse lugar, desse território, de forma satisfeitas, né, de forma representadas, se sentindo representadas, de forma saudável, né, que é importante também. Então, esse estado de democracia, né, onde a possibilidade que a gente tem de se reunir para debater e discutir, ele é fundamental. E aí a gente tem um lugar, né, ao nosso favor, né, que é o campo da educação, que é como que a gente articula o aspecto democrático dentro do espaço escolar. E você trouxe a questão da democracia, e eu me lembro que na época da escola tinha um representante de turma, o representante de turma participava de um colegiado, né? De um grupo de representantes de turmas que ali se reuniam e tinham reuniões com a direção da escola. Então, esse exercício da democracia, né? Esse exercício da escuta, esse exercício de se sentir representado, né? Constrói aí, para além de uma relação textual ou de uma relação oral, né? De narrativa, constrói uma relação prática do corpo, né? O espaço escolar como esse lugar de construção da democracia. Alguém falou até o Grêmio Estudantil, né? Se a gente, eu pelo menos, né? Eu tenho 2 filhos, então assim, não ouço falar que tem um representante de turma, que tem um colegial, um Grêmio Estudantil, sabe? Não se cria isso. E aí fica todo mundo meio que individualizado, né, com o seu pensamento, com a sua prática, vivendo dentro do espaço que é coletivo, né, onde tem ali a prática, né, vou dizer as regras, né, porque para essa convivência, mas como é que essa não se elabora esse pensamento, né, de como que uma regra é construída, quem é que delibera sobre ela, quem é de cima para baixo, é de baixo para cima, é de forma horizontal. Então, acho que a democracia, se pensar o exercício da democracia dentro dos espaços escolares, é fundamental para dar o senso de responsabilidade quanto cidadão, sabe? Excelente. O Tiago está lembrando aqui algo que realmente era mais comum antigamente nas escolas. De todo modo, sempre foi mais comum também nas escolas públicas, né, na rede pública de ensino, que são essas instâncias de representação e participação dos estudantes na gestão democrática escolar. Pode ser, né, Tiago, que as escolas tenham um pouco de receio desse tipo de organização hoje em dia, como se os estudantes fossem insurgir, né, contra o próprio sistema. Mas, gente, se a educação não servir, né, para nos dar de fato esse conhecimento, essa crítica, para a gente transformar a sociedade, a gente vai educar essas crianças e esses adolescentes para viver como na sociedade, né? Para que sejam pessoas acomodadas. Olha só, é muito importante retomar, tá? Esse tipo de processo na escola, né? Os processos democráticos, essas vivências na escola, elas são muito importantes para a formação cidadã do estudante e para que ele possa também para que ele possa levar essa experiência, né, para o futuro, para a vida adulta, entre outras questões. Então, vamos parar de ter só o ajudante do dia dentro de sala de aula. É muito comum o ajudante do dia, sabe, Tiago? Na educação infantil, eu ainda vejo nos anos iniciais, que é aquele aluno que ajuda a professora. Mas a gente tem que dar espaço para que os nossos alunos, de fato, sejam protagonistas, não só do processo de aprendizagem, mas também da gestão escolar. Porque a gente fala muito, né, Tiago, do protagonismo do aluno na aprendizagem, que o aluno é o centro do processo educativo, mas a gente não tem, de fato, possibilitado esse protagonismo na gestão do espaço escolar. E essa formação ela é essencial
para que eles sejam bons gestores, né, de outras instâncias no futuro. E a gente desenvolver pessoas que possam nos representar, né? Publicamente. Possam estar aí com uma perspectiva de serem políticos, né? Isso precisa vir de uma formação de base, né? Uma perspectiva aí do espaço escolar. Você trouxe a questão do auxiliar, né? Do filho menor, né? Então ele sempre fala que ele ajudou, né? A professora a carregar não sei o que e tal, não sei o que lá. E aí eu fico percebendo como há um processo também de como é que eu posso utilizar a palavra? Não identificar potência, né, para debates e discussões a partir do repertório que essa criança tem, né? E ali construindo essa... você falou sobre essa relação de insurgência, né? Eu acho que é muito mais uma relação de... tem uma palavra, né, da pessoa com deficiência que é capacitista, né? Que é você olha para o corpo dessa pessoa que tem deficiência e você limita, né? Ah, ela pode isso, não pode aquilo e tal. E a infância também, né? Você olha, tem um olhar capacitista para isso, porque você, a partir das capacidades que se tem para se pensar ali que eu não tenho condições de debater ou de discutir ou de propor tal coisas para dentro do espaço escolar. E isso é um erro, né? Porque tem total capacidade e condição as crianças, o estudante, né? De um modo trazendo a dimensão do estudante, de estar junto dos processos democráticos, de estar ali deliberando ou pensando, né, sobre as possibilidades, né, para que esse espaço escolar possa ser um espaço escolar do qual ele se sinta pertencente, né? Porque aí você faz parte, você pensou, você articulou junto, você mobilizou seus outros amigos para estarem, né, dentro daquela causa, daquela pauta, e como é que também a gente articula a questão oral, né, do discurso. Eu preciso elaborar um discurso, eu preciso criar coisas, ou não seja de discurso oral, ou seja imagético, enfim, tem vários processos de aprendizagem que se colocam aí que a gente, por vezes, ignora. E aí, não tem condições, não tem tal coisa. Então, vai fazer delimitar, né? Dizer o que o outro, né? Esse estudante pode ou não pode fazer dentro do espaço escolar. E aí não se sente pertencente, não, por vezes não vai criar vínculo com aquela instituição, né? Que está sendo ali, acolhendo ele para o processo de aprendizagem. Muito bem, fica aí a dica, né, para o segundo semestre letivo desse ano, que está só começando, você, professor, possibilitar para os seus alunos na sala de aula e na escola, né, em outros espaços da escola também, esse protagonismo, desenvolver essa liderança, permitir que os alunos se organizem, que eles elejam representações, né, dos seus interesses na escola, né, e dar espaço para que eles possam, de fato, aí requerer mudanças, né? Que eles possam reivindicar, né, direitos e outras questões no ambiente escolar. Certamente isso vai fazer muito mais diferença do que um crachazinho escrito ajudante do dia, que pode deixar a gente feliz, porque todo mundo gosta de ajudar também, de ser o coleguinha da professora naquele dia. Mas nós vamos criar pessoas muito mais fortes e capazes se a gente realmente acreditar no potencial dos nossos alunos. Esse é o Tiago Correia e essa é a 17ª Semana Rede Pedagógica. A nossa primeira live interativa está chegando ao final. Nós vamos fazer um intervalo e vamos assistir juntos a videoaula que a Priscila Pereira, da Fundação Roberto Marinho, gravou para vocês. Nós vamos liberar esse conteúdo lá no canal do YouTube da Rede Pedagógica agora. Quero te convidar a assistir. Você pode curtir, compartilhar o conteúdo, mas principalmente
participar de uma discussão ali com os colegas, com quem estiver assistindo junto ali nos comentários, tá? Deixe as suas impressões, faça perguntas e respondam aos comentários dos colegas. Nós vamos fazer um intervalo de 25 minutos para que vocês assistam a aula de 20 minutos e retornem aqui para o Instagram, onde a gente vai fazer acontecer um segundo momento interativo e ao vivo com a participação do Tiago. E o Tiago, gente, ele vai apresentar para a gente um recurso. O professor adora recurso, né? O Tiago vai apresentar para a gente uma maleta. O que será que o Tiago tem dentro dessa maleta, hein? Você não perde por esperar, venha participar com a gente logo mais ao vivo aqui, às 20 horas e 25 minutos. Espero vocês lá no YouTube. Até daqui a pouco, Tiago. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Oi, pessoal. Olha, esse é o Tiago, da Fundação Roberto Marinho, do canal Futura, né? Tiago aí, educador, produtor cultural, pesquisador, que esteve aqui conosco nessa primeira live aula interativa do dia de hoje. É o término do minicurso, né? Convivência e Cidadania, que começou com a Priscila Pereira, o dia que ela esteve aqui conosco. É o último minicurso ao vivo da 17ª Semana Rede Pedagógica, mas a formação continua. Depois, gente, da videoaula no YouTube e da live que eu vou fazer com o Tiago aqui no Instagram daqui a pouco, nós teremos um encerramento, mas assim, simbólico, né? Da Semana Rede Pedagógica. Faremos ainda hoje sorteios, teremos 24 contemplados aqui hoje, que vão ganhar kits Rede Pedagógica, vão ganhar, ó, bolsa do canal Futura com materiais, tá? Que foram oferecidas aqui pela Fundação Roberto Marinho, que apoia a nossa formação, que é patrocinadora da 17ª Semana Rede Pedagógica. Vamos sortear também livro autografado pelo Edivaldo Fernandes e 10 livros autografados pelo educador Miguel Arroio. As regras para participar do sorteio estão nos grupos de WhatsApp, no canal do Telegram, enviamos por e-mail e está dentro do curso também, tá bom? Leia as regras e participe, garanta as suas chances de ganhar logo mais prêmios. Agora, a gente vai assistir a videoaula no YouTube, tá bom? E a gente retorna às 20 horas e 25 minutos ao vivo, aqui no Instagram. Não vai embora, não. Fica aqui comigo hoje até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar da segunda live também. Tô doida para descobrir o que é que o Tiago tem dentro de uma maleta. E ele vai mostrar aqui pra gente. Até daqui a pouco. Tchau!